Danilo Gentili, apresentador do programa de humor De Noite, exibido pelo SBT, voltou a protagonizar um episódio polêmico ao fazer declarações duras contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Conhecido por não ter papas na língua e por suas críticas frequentes a figuras públicas e políticas, Gentili utilizou suas redes sociais para expor sua insatisfação com a atual gestão federal. Ele destacou o que chamou de mentiras e promessas não cumpridas pelo presidente, chamando-o de velho pinguço, em uma fala que imediatamente repercutiu em diversos meios de comunicação e nas redes sociais. A crítica feita pelo humorista parece estar diretamente ligada às promessas realizadas por Lula durante a campanha eleitoral, que, segundo Gentili, não foram cumpridas no tempo esperado. Entre os temas mencionados, destacam-se questões relacionadas à economia, programas sociais e medidas de combate à desigualdade, que foram amplamente debatidos durante o processo eleitoral de 2022. Segundo Danilo, a discrepância entre o discurso de campanha e as ações do governo é um desrespeito à confiança da população brasileira, especialmente daqueles que votaram acreditando em mudanças significativas para o país. Danilo Gentili não é estranho às polêmicas. Ao longo de sua carreira, o apresentador e humorista frequentemente utiliza seu espaço para comentar assuntos políticos e sociais, muitas vezes adotando uma postura provocativa. No entanto, essa nova declaração contra Lula gerou uma onda de reações polarizadas, refletindo o ambiente político e social do Brasil. De um lado, apoiadores de Gentili elogiaram sua coragem de se posicionar publicamente contra o governo federal. De outro, críticos acusaram o humorista de exagerar em suas palavras e de usar um tom desrespeitoso para ganhar notoriedade. Esse episódio também trouxe à tona debates importantes sobre o papel dos humoristas na sociedade brasileira. Há quem defenda que figuras como Danilo Gentili têm o direito de usar seu espaço para expressar opiniões e criticar o poder público, enquanto outros apontam que o tom adotado em algumas declarações ultrapassa os limites da liberdade de expressão, especialmente quando inclui termos considerados ofensivos. Para muitos, a fala de Gentili ao chamar o presidente de velho pinguço não contribui para um debate construtivo e reforça a hostilidade, que já é característica do discurso político no Brasil. Por outro lado, há quem veja nas declarações de Gentili uma forma legítima de protesto e uma tentativa de cobrar coerência de figuras públicas que ocupam cargos de relevância. Essa postura encontra respaldo em parte da sociedade, que também se sente insatisfeita com os rumos do governo atual. Entre os temas que têm gerado críticas ao presidente Lula estão a inflação, a estagnação econômica e a percepção de lentidão na implementação de políticas prometidas, como o fortalecimento do programa Bolsa Família e a ampliação de investimentos em saúde e educação. A questão do sigilo de 100 anos em documentos governamentais tem gerado amplos debates na sociedade brasileira, levantando reflexões sobre transparência pública e o direito de acesso à informação. Nos últimos anos, essa prática foi usada em diversas situações envolvendo agentes públicos, despertando críticas e questionamentos quanto à necessidade e à legitimidade de manter determinados dados longe do alcance da população. O tema ganhou relevância especial durante o período eleitoral, quando candidatos prometeram rever ou extinguir essa medida, reforçando o compromisso com uma gestão mais aberta e transparente. O sigilo de 100 anos, previsto na legislação brasileira para proteger informações de caráter pessoal ou estratégico, tem como objetivo resguardar dados sensíveis que poderiam comprometer a segurança nacional ou a privacidade de indivíduos. No entanto, a ampliação dessa prática para casos envolvendo gastos públicos, agendas de autoridades e outros temas de interesse coletivo tem levantado suspeitas sobre a real motivação por trás do sigilo. Críticos argumentam que essa ferramenta tem sido usada como um escudo para evitar o escrutínio público e dificultar a fiscalização por parte da sociedade civil. A promessa de extinguir ou revisar os critérios de sigilo, feita por alguns políticos, reflete uma demanda crescente por transparência nos atos de governo.
grupos de ativismo e organizações não governamentais têm pressionado por mudanças, argumentando que uma administração pública verdadeiramente democrática deve prezar pela clareza e acessibilidade de suas informações. Além disso, a divulgação de dados importantes contribui para fortalecer a confiança nas instituições e promover um diálogo mais aberto entre o governo e a população. Apesar disso, o debate sobre o sigilo de 100 anos é complexo. Defensores da medida afirmam que ela é essencial para proteger informações que, se divulgadas, poderiam ser usadas de forma inadequada ou comprometer questões de segurança nacional. Eles ressaltam que, em um cenário de polarização política e desinformação, a manipulação de dados sensíveis poderia gerar consequências negativas, tanto para indivíduos quanto para a administração pública. O desafio, portanto, é encontrar um equilíbrio entre a necessidade de proteção de informações estratégicas e o direito da população de conhecer as ações e decisões do governo. Para muitos especialistas, a solução está em uma revisão criteriosa da legislação, garantindo que o sigilo seja aplicado apenas em situações justificadas e em conformidade com os princípios da Constituição e da Lei de Acesso à Informação. A discussão sobre o sigilo de 100 anos é mais do que uma questão técnica. Trata-se de um debate sobre os valores, que norteiam a relação entre o Estado e a sociedade. Em um momento em que a confiança nas instituições enfrenta desafios, a transparência surge como um pilar fundamental para promover a accountability e fortalecer a democracia brasileira. Danilo Gentili, figura conhecida por suas opiniões polêmicas e postura provocativa nas redes sociais, voltou a gerar burburinho ao criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Utilizando sua presença digital, o humorista expôs sua insatisfação de forma direta e contundente, o que rapidamente atraiu atenção e dividiu opiniões entre seus seguidores. A discussão teve como estopim a divulgação de prints que, segundo Gentili, evidenciariam inconsistências nas declarações e ações do atual chefe do executivo. As redes sociais, mais uma vez, se provaram um campo fértil para embates entre figuras públicas e seus críticos. Danilo Gentili, com seu tom ácido e estilo humorístico, explorou esse espaço para externar suas opiniões. O humorista usou sua influência para questionar posturas do governo e cobrar explicações que considera relevantes para a sociedade. Contudo, as palavras utilizadas geraram controvérsias, especialmente entre apoiadores do presidente, que enxergaram nas declarações uma tentativa de desqualificar Lula de forma desrespeitosa. O episódio reacende um debate recorrente no Brasil. Até que ponto figuras públicas devem ou podem utilizar as redes sociais como palco para manifestações críticas? Para muitos, o posicionamento de Gentili reflete o exercício legítimo da liberdade de expressão, permitindo que artistas e personalidades contribuam para a discussão pública de maneira autêntica. Para outros, porém, o tom e o conteúdo dessas manifestações podem ultrapassar limites éticos, especialmente quando associam críticas políticas a ataques pessoais. Esse tipo de reação, no entanto, não é novo para Danilo Gentili. Ele é amplamente reconhecido por adotar uma postura crítica em relação a governantes de diferentes espectros ideológicos, o que consolidou sua imagem como um humorista que não teme se posicionar em temas sensíveis. Apesar disso, há quem argumente que essa abordagem, muitas vezes recheada de ironia e sarcasmo, contribua mais para alimentar a polarização do que para fomentar um debate construtivo. A repercussão das declarações de Gentili não se limitou à esfera digital. Personalidades públicas e veículos de mídia também comentaram o episódio, evidenciando como a política no Brasil se tornou um tema altamente emocional e divisivo. A internet, enquanto espaço de livre expressão, tem sido palco tanto para cobranças legítimas quanto para conflitos, que reforçam a polarização entre diferentes grupos sociais e ideológicos. Independentemente das opiniões sobre Danilo Gentili e seu estilo de crítica, o episódio reforça a importância de refletir sobre o papel das figuras públicas no cenário político e social brasileiro.
Em tempos de alta polarização e desinformação, o impacto das palavras se torna ainda mais relevante, podendo influenciar percepções, alimentar debates e, por vezes, aprofundar divisões. A linha entre crítica construtiva e ataque pessoal continua a ser tema de intensa discussão. Não deixe de nos seguir para você acompanhar as principais notícias do nosso país e do mundo.